Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Alexandre Santos e junto com você nós vamos estudar a matéria de Hebraico 2. Essa matéria é parte integrante do conteúdo do ITADBIS, Instituto Teológico das Assembleias de Deus da Baixada Santista, em parceria com o IBADEP, nível avançado. Neste capítulo, nós vamos estudar sobre as partículas de interrogação ou as partículas indagadoras. Essas partículas são importantes, pois você já imaginou um mundo sem perguntas? Eu comecei a aula de hoje perguntando para você se estava tudo bem com você. E seria muito difícil nós nos relacionarmos sem perguntas, sem indagações. Seria praticamente impossível. Da mesma forma que hoje estamos sempre fazendo perguntas, os homens e as mulheres de antigamente também perguntavam sobre coisas, sobre pessoas, sobre as funções. Eles faziam perguntas sobre Deus e também sobre o universo. Um detalhe que nós notamos ao correr os olhos pelas páginas da Bíblia hebraica é a ausência do conhecido sinal de interrogação, o que é muito comum na língua portuguesa. Se eu escrever na oração "a moça é bonita", como não há nenhum sinal nesta oração, ela pode ser interpretada de duas formas. Ela pode ser interpretada como uma afirmação: a moça é bonita. Ponto. Eu estou afirmando que a moça é bonita. Mas eu também posso alternar, eu também posso mudar a entonação da minha pergunta. Eu posso colocar: a moça é bonita? E aí nós teremos um ponto de interrogação nessa oração. Na língua portuguesa, os pontos fazem toda a diferença. No texto hebraico, a ausência dos sinais não significa que não existam perguntas nos textos sagrados. Mas sem o sinal de interrogação, como nós podemos identificar essas perguntas? Pensemos no seguinte: antes de qualquer língua existir no papel, na gramática, ela primeiro existe na vida prática, certo? Podemos ver pelos nossos filhos, ou mesmo nós quando aprendemos a falar. Nós não aprendemos a falar lendo um livro, conhecendo a gramática, sinais de pontuação. Não foi assim, não é verdade? Nós aprendemos a falar falando. E só depois nós fomos conhecer as palavras e posteriormente fomos conhecer a gramática, a semântica, a morfologia das palavras. Não é desse jeito? No hebraico é a mesma coisa. A língua, ela existe primeiro na vida prática. E aí ela vai surgindo e se transformando com o passar do tempo. Segundo Humberto Gomes de Freitas, em seu livro Gramática para o Hebraico, uma abordagem pragmática, as perguntas no texto hebraico eram identificadas da seguinte maneira, abre aspas, conheciam-se as perguntas pela entonação da frase, isto é, o usuário da língua hebraica dava a inflexão correta à voz e todos entendiam que ele estava fazendo uma pergunta. Já no texto escrito, é possível identificar as perguntas, identificando algumas partículas que eram utilizadas na formação das interrogações. Porém, eu quero avisar para você que em muitos casos a única maneira de saber se estamos ou não diante de uma pergunta é analisando o contexto da passagem bíblica, como nos diz o professor Renato Gusso. Abre aspas. Em algumas passagens, só o contexto pode confirmar tratar-se ou não de frases interrogativas, por não haver nelas nenhum sinal indicativo. Vejamos um exemplo
onde não aparece nenhum sinal indicativo escrito que nos ajude a identificar que estamos diante de uma pergunta e temos então que recorrer necessariamente ao contexto. O texto que eu quero ler com você é o texto do segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 29. O texto que nós temos no nosso livro, que diz: Então disse o rei, está bem o jovem Absalom? Nós temos aqui na primeira parte do nosso conteúdo. Aqui, Vaiomer Hamelech Shalom Lanar Leavshalom. Então, no nosso texto, acaba aqui, ó, nesse lugar, tá? Nessa posição. Nós observamos que aqui não vai haver nenhuma das partículas que nós falamos no texto, ok? Mas está aqui. Vaiomer Hamelech Shalom Lanar Leavshalom. Vai bem o jovem Absalão? Então, nesse capítulo, nós vamos observar várias partículas que nos ajudam a identificar as perguntas no texto sagrado. Nós vamos ver algumas particularidades e usos específicos. Sendo assim, será necessário nós trabalharmos com muitos exemplos do texto bíblico. E eu quero compartilhar com você o seguinte: os textos em hebraico que eu vou compartilhar com você, eles estão sendo utilizados do site Hebraico Pro. E eu escolhi utilizar esse texto, pois eles são transliterados, trazendo assim um auxílio para a leitura do texto. Mas é muito importante que você tente ler o texto em hebraico, pois a única maneira de aprender o hebraico é praticando, ok? A primeira partícula que eu quero compartilhar com você é a partícula mi. Se escreve com a letra mem e yod. Yod. Esta é a partícula mi. A partícula mi é utilizada em perguntas e indagações sobre pessoas, sendo que, traduzindo para o bom português, a partícula mi quer dizer quem. Observe atentamente os exemplos que serão dados a seguir. Vamos começar com o texto de Gênesis capítulo 3, verso 11, que diz: E Deus disse, Vaiomer, e disse, Deus, Mi higid leha ki eiron. Higid leha ki eiron. Então nós vemos aqui a primeira partícula, mi. Tá vendo? Como foi colocado no nosso quadro. Então a partícula mi é perguntando sobre quem. Quem é o responsável, quem é o influenciador. E não o porquê, mas quem. Querendo saber quem é o sujeito. Nós podemos observar nesse texto que, depois da queda do primeiro casal no jardim, Deus está perguntando sobre quem era o responsável por dizer ou mostrar a Adão e Eva que eles estavam nus. A pergunta requer como resposta uma pessoa. Por quê? Porque nós observamos no texto que temos lá a partícula mi. Sendo assim, é necessário um responsável pela indução ao erro, ao desvio do casal. Você notou no texto o uso da partícula mi? Vamos analisar mais um exemplo, onde Deus está dizendo que escolheu Moisés para ser o libertador do povo de Israel
Vayomer Moshe El Haelohim. Quem sou eu? Mi Anohi. Hi Elech El Pareot. Vehi Otzi et Bnei Israel Mimitzraim. Vayomer Moshe. E então disse Moisés. Vayomer Moshe El Haelohim. Então disse Moisés a Deus. Mi Anohi. Quem sou eu? Elech El Pareot. E disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair o povo de Israel do Egito? Note a presença da partícula de indagação mi, indicando que se trata de uma pergunta relacionada à pessoa. Moisés sabe quem ele é, ele conhece a sua identidade. Porém, a pergunta é feita para mostrar que ele não se achava capaz. E de fato, ele não era. Ele não era capaz de realizar aquela missão. Porém, Deus vai mostrar quem de fato iria à frente controlando tudo, que era o próprio Senhor. A próxima partícula que eu quero compartilhar com você é a partícula me. Vamos apagar o mi, ok? E a próxima partícula é a partícula me. Esta partícula é encontrada quando a pergunta é feita em relação a coisas ou quando relacionada a pessoas, mas não procura saber a identidade. Quando não procura saber a identidade ou o quem, mas a função dessa pessoa, o que, qual. Então, o que, qual. Certo? Vejamos na prática. Abra sua Bíblia no texto de Jonas, capítulo 1, verso 8. Onde nós vamos falar, estamos falando sobre a partícula me, que pode sofrer algumas alterações, e aqui no texto de Jonas 1:8 aparece como ma. Ok? Aparece como ma. E aqui está ela, ma. Então vamos ler o texto. Vayomeru Elaiv Hagdana Lanu Baasher Lemi Hara Hazot Lanu Ma Melaketerra Umeaim Tavo Ma Aretserra Vei Misean Ma Aretserra qual? Aretserra, Aretz, terra, Aretserra é a tua terra. Veei Misean, e de que povo? Então aqui a pergunta é qual? Disseram então, declara-nos tu, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? No texto lido, os marinheiros, assustados com a tempestade, eles querem saber a ocupação, a função, a profissão do estranho que está dormindo na popa do barco. Eles não perguntam pelo nome, mas sim pela função. Caso eles perguntassem pela identidade, eles utilizariam a partícula mi. Mas veja que no texto, conforme eu já compartilhei com você, eles fazem uso da partícula me, ok? Mas vejamos agora um caso muito interessante, e esse eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença para você. O texto que eu quero ler com você agora é o texto de Gênesis capítulo 32, versículo 28. Vayomer
Elaiv Mashimera Vayomer Yaakov. Aqui podemos ver a pergunta, né? Qual é teu nome? Mas veja, ocupação. Lembre que quando quer saber o quem, a pergunta, a partícula é a partícula mi. E aqui a partícula que está sendo usada é a partícula ma. Tá certo? Ma. Então, qual? Ma shimeha. Qual teu nome? Vayomer. Ele disse, Yaakov. Então, ma shimeha, ele está perguntando muito mais do que o nome de Jacó. E aí ele espera a resposta. Quando ele fala Jacó, ele está dizendo suplantador. Então observe como nós podemos aprender fazendo a leitura do texto original no hebraico. Lindo, né, irmãos? E disse, qual é o teu nome? E respondeu, Jacó. Na escuridão da noite, Jacó estava lutando com um varão que se identifica como o próprio Deus. De repente, durante a luta, o patriarca é atingido. Mesmo assim, decide não deixar o estranho até que fosse abençoado. Então a pergunta do varão, qual o teu nome? O interessante aqui não é saber apenas o nome, como se desconhecesse Jacó. Caso fosse essa a intenção, ele poderia usar a partícula mi. Mas o uso do me indica que o interesse era saber algo mais que o nome de Jacó, que seria mudado para Israel. Lembre que a mudança de nome, como em outros casos bíblicos, significa mudança de status, mudança de função, certo? Ou seja, quando ele pergunta qual era o teu nome, fazendo uso da partícula me, na verdade ele queria que Jacó se descobrisse, que Jacó revelasse quem ele realmente era. Não era simplesmente saber o nome, mas era que Jacó falasse ou que Jacó se colocasse por completo diante do Senhor. Então, na mudança do nome, ele queria mudar de enganador àquele que luta e prevalece. Essa foi a bênção de Jacó. Esta é uma das muitas razões pelas quais nós devemos estudar os textos no original hebraico. Porque apenas a mudança da partícula já é suficiente para nos proporcionar uma grande revelação, uma grande descoberta dentro daquilo que o texto está colocando para nós. A próxima partícula que eu quero compartilhar com você é a partícula lemá. Lemá. A partícula lemá é uma partícula muito interessante porque ela indaga a indagação. Como é isso? Por que isto acontece assim? Por que aquilo? Esta é uma partícula que pode induzir ao sofrimento, porque nem sempre há resposta para as nossas indagações e dúvidas. Vejamos, por exemplo, o Salmo 10, verso 1. Está escrito, Lamá, o tetragrama, Adonai, Ta'amod, Berachoch, Taelim, Leitot, Batsara. Então vemos aqui, a partícula lemá ou lamá, perguntando, né? Aquela indagação, por quê? Por que te conservas longe, Senhor?
essa pergunta, por quê? Ela não vai ter uma resposta. Por que ficas longe, Senhor, e te escondes nos dias de angústia? A indagação por quê, traduzida de lemá, nos faz refletir sobre o sofrimento e nossas perguntas. Lemá é aquela pergunta que fazemos sabendo que receberemos como resposta o mais profundo silêncio, um silêncio dramático. Você consegue ver o quão é importante analisar as partículas indagadoras, as suas diferenças e os seus usos específicos? Elas estão lá para fazer a gente pensar sobre elas e sobre as suas implicações no nosso entendimento sobre o tremendo Deus revelado, o Deus de poder absurdamente maravilhoso. Você está gostando? Vejamos mais um exemplo. O Salmo de número 22, verso 1. E na leitura desse texto você vai ver a familiaridade de uma oração dita pelo Senhor Jesus, né? Vamos ler aqui, ó. Eli, Eli, lama, eis aqui a nossa partícula, lema, que pode sofrer algumas alterações também, lama. Eli, Eli, lama zabtani, rachoch mishwati deverei shagati. Então tá aqui. Eli, Eli. Temos aqui El, Eli, Eli. Deus meu, Deus meu. Lama, por que? Azavtani, me desamparaste. Eis aqui a pergunta, por quê? Vamos para a nossa próxima partícula, que é a partícula ei. Ei. Partícula ei. A partícula ei, ela pode aparecer sozinha ou acompanhada, indicando pergunta, ok? O significado básico dessa partícula é onde, ou qual. Partícula ei quer dizer onde ou qual. Mas como saber qual será o significado na tradução? Bom, vai depender muitas vezes do contexto ou da partícula que estiver acompanhando a partícula ei. Vejamos o exemplo do livro de Gênesis, capítulo 4, verso 9. Vaiomer Adonai, e disse o Senhor, El Caim, a Caim, ei, eis aqui a nossa partícula. Vaiomer Adonai, El Caim, Hevel Achicha. E disse Deus a Caim, onde está Abel, teu irmão? E disse ele, não sei, acaso sou guarda do meu irmão? A partícula ei pode aparecer no texto hebraico juntamente com o pronome demonstrativo, significando qual ou onde. Ok? Temos também o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 9, verso 18. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. Vai gash Shaul et Shemuel betoch hashar Vayomer Hagidana li ei ze. Eis aqui a nossa partícula ei, onde. Ze, onde está. Bait haroer. E aqui
nós encerramos o conteúdo da nossa aula sobre partículas indagadoras, tá bom? O que nós colocamos aqui para você não são todas as partículas, mas são algumas, conforme está no nosso livro-texto. Eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like no canal, compartilhe e comente no que a gente pode melhorar para poder continuarmos caminhando junto. Na próxima aula, eu vou falar com você a respeito das traduções, os tipos de traduções do texto hebraico original, ok? Até lá!